O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Canta aleluia ao Senhor, aleluia ao Senhor, aleluia ao Senhor, aleluia, aleluia, canta aleluia ao Senhor. A palavra de Deus que acabamos de escutar diz-nos uma coisa que nós sabemos, que Deus dá a cada um e a cada uma vocação. Deus chama. E as vocações estão sempre orientadas para uma missão. Deus nunca irá chamar ninguém para fazer uma festa, para dormir uma cesta grande, não. Deus também nunca vai chamar ninguém para uma grande almoçarada, não vai. Deus chama para confiar uma missão. E nós reparamos que quer a primeira leitura, quer o Evangelho, insistiam nessa ideia. A vocação de Abraão é a vocação para ser pai da fé. Fazer de um homem rico e sedentário, Abraão era-o, fez dele Deus um peregrino à procura da terra prometida. Mas peregrino, ele mandou-o para a terra prometida. Abraão não sabia muito bem para que lado é que ela ficava, mas sabia que quando deixou tudo, ou pegou nas suas coisas e andou, ele sabia que ia a seguir a vontade de Deus. E o mais engraçado na vocação de Abraão é que Deus chama, imediatamente Abraão deixa tudo e parte, não é? E a Bíblia tem páginas belíssimas de testemunhos vocacionais que deviam ser para nós motivo de inspiração e de seguimento. Porquê? Porque nós conhecemos uma série de homens e mulheres que são chamados na Bíblia para cumprir missões e que imediatamente dizem sim e mudam completamente a sua vida para poderem estar disponíveis ao cumprimento da missão que é confiada. Mas a Bíblia também nos apresenta casos de gente que, quando foi chamada, pôs muitas questões. Nós lembramos-nos, por exemplo, do caso de Moisés. Estamos a falar de um homem grande da nossa história, não é? Quando Deus chama Moisés, diz: ouvi o grito do povo que está escravo no Egito, e por isso já decidi, tu, Moisés, vais libertá-lo. E o Moisés ficou à rasca, disse: era só o que havia de faltar, não é? Aquele faraó é levado do diabo, e eu agora vou lá e digo: ó faraó, eu venho cá porque Deus Nosso Senhor mandou-me libertar o povo. E ele disse: está bem,
Já 2 sarrafadas nesse que ele está a merecer. O Moisés começou logo a fazer o filminho na cabeça dele, e por isso a resposta dele foi: a ideia não me parece má, meu Deus, mas eu sou gago. Eu chego lá, começo a gaguejar, e o que vai acontecer é que o faraó vai me mandar passear, nem sequer vai entender o que é que tu me mandaste dizer. Portanto, eu sugiro, meu Deus, a ideia é bonita, mas pede a outro. Só que Deus deu a curva a Moisés, disse: de facto, eu já há muito tempo sei que tu tens alguma dificuldade de expressão, mas eu vou-te dar Arão. O Arão é um rapaz que fala muito bem. Portanto, a tua coragem profética mais a vozinha do Arão, isto vai resolver e o povo vai se libertar. E libertou. O Moisés foi lá, levou o Arão com ele, dizia, e o Arão dizia mais fortemente, e lá o faraó estrebuchou uma série de vezes, mas depois vieram as pragas do Egito e depois lá a libertação aconteceu. Um outro caso muito engraçado também é o do profeta Jeremias, não é? O profeta Jeremias. Deus também diz: Jeremias, está mal, está complicado, o povo está-se a portar muito mal, o povo. Eu preciso de alguém que chegue ali e que alinhe as tropas, portanto tu estás convocado para ser o profeta. E para o Jeremias, que sabia bem como é que aquilo andava, e ele disse: pois é, eu até gostava, mas eu sou miúdo, ainda sou muito pequenino, sou muito jovem, e para esse trabalho, meu Deus, eu acho que é preciso alguém mais maduro. Por isso agradeço a simpatia da tua parte, meu Deus, mas convoca outro, que eu sou muito jovem. E a resposta de Deus foi muito clarinha: olha, Jeremias, tu irás onde eu te mandar, e dirás o que eu te disser para dizer, e o assunto está resolvido e não se fala mais no assunto. E o pobre do Jeremias lá foi a correr e foi um grande profeta. Agora, a Bíblia, ou em histórias, ou mesmo na cena real, tem depois histórias de vocações em sentido contrário. Por exemplo, nós conhecemos aquela bonita e naturalmente muito inspiradora parábola que Cristo contou, do tal senhor que tinha 2 filhos, não é? E pegou num, ou chamou um e disse: olha filho, então como é? A vinha está toda abandonada, quer dizer, eu tenho 2 filhos e nenhum faz nada. Por favor, vai trabalhar para a vinha. E o filho disse: ó pai, claro, a vinha é nossa, obviamente, conta comigo. Mas não foi. Chamou o outro filho e disse: ó filho, então a vinha está toda abandonada, vai trabalhar. Ele era só o que havia de faltar. Se eu não trabalhei até agora, também a vontade não me chegou agora, por isso não vou. Só que depois ele refletiu e pensou assim: então, mas a vinha é de quem? Se é do pai também é minha, então se eu não trabalhar, como é? Como é que vai dar fruto? E arrependeu-se e foi, não é? E então depois Jesus, ao falar com os escribas e fariseus, perguntou: qual dos 2 cumpriu a vontade do Pai? Aquele que disse que ia, mas não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas foi? Qual foi? Foi o que foi. Foi o que foi. É assim, na vida é mesmo assim, foi o que foi. Isso dizer é uma questão de boca. Dizer é uma questão de boca. E não custa nada dizer sim quando a gente acha que o outro fica todo contente por dizer sim, não é? Mas se depois não vai, é um sim que é um não. Conhecemos também aquela história do encontro de Jesus com aquele senhor rico, não é? Que alguns identificam como sendo um jovem. E que chegou à beira de Jesus e disse: ó Jesus, o que é preciso para fazer tudo bem, para ter a vida eterna? E o Jesus disse: olha, estou a gostar dessa tua pergunta, mas a pergunta já está respondida há muito tempo. Tu cumpres os mandamentos, sabes quais são, não é? Cumpres os mandamentos. E ele, assim, para mostrar peito firme e tal, disse: mandamento. E esses já os como ao pequeno almoço. Mandamentos desde pequeno. Desde pequeno. Está tudo ali, os mandamentos estão todos compridinhos, de 1 a 10, de 10 a 1. Aquilo é de manhã à noite. E Jesus ficou muito motivado. Disse: cá está, deve ser o primeiro que toma a vida a sério. Olha, mas então, nesse caso, vamos fazer assim. Tu vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E pá, o rapaz caiu direitinho e foi embora. E não fez. E porquê? Porque esta proposta de Cristo é uma proposta que tem 5 verbos, todos a dar ordens, não é?
verbos a dar ordens. E quando a gente põe os verbos a dar ordem é uma chatice porque é para cumprir, as ordens são para cumprir, não é? Vai, vende, dá, vem, segue-me. Tudo, não há hipótese. Quando Jesus o fulmina, o rapaz caiu redondinho, não tinha a mínima capacidade de responder, e Jesus naturalmente que já fez a proposta, porque ele estava a armar-se em muito grande e muito santo, podia ter sido mais humilde, e quando Jesus disse, olha, cumpre os mandamentos, ele podia ter dito, está bem, vou tentar, vou fazer um chucinho e tal, e aí Jesus ia deixá-lo. Agora já pôs aquele peito todo inchado a dizer, está tudo feito já, então Jesus malhou ali, entrou com aqueles verbos todos, e os imperativos não dão baldas, não dão hipótese. Pronto. É um caso de uma chamada vocacional cuja resposta é não. A resposta é não. Nós, naturalmente, que somos gente como o Abraão da primeira leitura, de resposta sim, e como Nossa Senhora no Evangelho. Este texto é um texto que depois amanhã vamos voltar a pegar nele. É um texto muito, muito interessante, porque numa primeira abordagem nós até ficámos um bocado incomodados com o que Jesus diz, porque Nossa Senhora, eu estou mesmo a imaginar, e vocês que estão aí são mães, entendem bem isto, não é? Porque já diversas mães me partilharam comigo esta reflexão, que é, Jesus andava por ali, não é? Na opinião da mãe, Jesus era mais vagabundo que peregrino, porque ele saía de casa, andava lá com aquela dúzia de apóstolos, para trás e para a frente, nunca aparecia em casa, e a mãe, claro, estava preocupada. Depois, vocês estão a imaginar, a mãe está em casa sossegadinha e vem a vizinha do andar de cima. Olha o teu filho, ouvi dizer que não sei o quê. Depois alguém chega de viagem e diz, olha, passei não sei onde, o teu filho estava lá no Rio Jordão a tomar banho e não sei o quê. Depois, estão a imaginar, naquela altura, se houvesse Facebook, a mãe seguia o filho pelo Facebook. Não havia. Por isso, a mãe estava completamente preocupada. E era legítimo. E por isso, segundo conta este Evangelho, a Nossa Senhora pôs-se a caminho e foi à procura do filho, não é? E o homem estava lá em grandes pregações, o filho dela, Nosso Senhor Jesus Cristo, em grandes pregações, e é nessa altura que alguém que viu que Nossa Senhora e os primos, lá a família toda tinha chegado, interromperam naturalmente o sermão a meio, disseram, olha, para a parábola a meio e vai ali porque a tua mãe e os teus irmãos querem conversar contigo. E ouviram a resposta, minha mãe e meus irmãos? Quem é que são? Minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. E a gente pensa, puxa, também a mãe andou estes quilómetros todos para vir falar com o filho e agora recebe uma resposta torta assim, não é? Agora, a verdade verdadeíssima é que este é um grande elogio que Cristo faz à sua mãe, porque quem é que mais e melhor que Maria escutou a palavra de Deus e a pôs em prática? Ninguém. Portanto, quando ele diz que a minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, está a dar um elogio enorme, enormíssimo à sua mãe que, melhor que ninguém, mais que ninguém, fez este cumprimento a partir da escuta da palavra de Deus. O Papa Francisco, no encontro com os jovens, e eu retomo esta conversa do Papa de há 2 anos, e ele diz a determinada altura que nós temos que abandonar o sofá, não é? Abandonar o sofá. É sempre muito cómodo nós termos uma atitude cristã de muita teoria, mas depois estamos sentadinhos, não é? E não agimos, não partimos para aquilo que é essencial, que é o partir para a prática. Ele diz, é preciso não confundir a paralisia da vida com felicidade, porque nós muitas vezes confundimos felicidade com um sofá. Sim, julgamos que para sermos felizes temos necessidade de um bom sofá, um sofá que nos ajuda a estar cómodos, tranquilos e bem seguros. E a seguir o Papa disse, queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca.
E depois a seguir ele pega numa metáfora, assim, numa imagem muito desportiva. Ele diz: o tempo que estamos hoje a viver não precisa de jovens sofá, mas de jovens com os sapatos, ou melhor, com as chuteiras. Este tempo aceita apenas jogadores titulares em campo, não há lugar para suplentes. O mundo de hoje pede-vos para serdes protagonistas da história, porque a vida é bela desde que a queiramos viver, desde que queiramos deixar nela uma marca. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.